O estudante recebeu uma tarefa difícil e sua solução chocou o professor. Amigos, hoje vou contar uma história relativamente curta sobre um jovem, que aconteceu há muitos anos. Mesmo que a história não tenha imposto nada sobrenatural, não estou exagerando ao dizer que ela foi capaz de mudar a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, de uma forma ou de outra. Toda pessoa de sucesso que se preze conhece essa história, e acredito que cada um de vocês também deveria ouvi-la. Tudo começou no distante ano de 1914, quando um bebê chamado George nasceu em uma família de imigrantes em Portland, Oregon. Seu pai era professor de matemática e sua mãe era linguista na biblioteca. Não vou falar sobre a infância precoce de George, pois não continha nada extraordinário. Ele cresceu como um garoto típico daquela época e não se destacou de seus colegas. A única coisa que seu pai literalmente o obrigava a fazer era estudar geometria, e ele obedeceu ao seu pai. No começo, ele resolveu problemas simples que seu pai lhe dava, mas quando chegou a hora de se formar no ensino médio, ele estava resolvendo problemas bastante difíceis. Seja como for, ele definitivamente não era um gênio, ele era relativamente versado em ciência matemática, o que acabou levando-o a ser aceito na Universidade de Maryland. No entanto, ele era um estudante comum e não diferente das centenas ou até mesmo milhares de outros como ele. Além disso, George frequentemente permitia a si mesmo faltar às aulas, o que resultava em punição com trabalhos extras. A propósito, neste ponto chegamos ao nosso ponto central, um que pode mudar sua visão de mundo. Agora, imagine o seguinte cenário na Universidade da Califórnia, em Berkeley, em 1939. Um estudante de 25 anos chamado George está correndo pelos corredores da universidade por razões desconhecidas. Como aconteceu muitas vezes antes, ele estava atrasado para a aula de estatística do professor Jersey Neyman. Além disso, ele estava atrasado por incríveis 20 minutos. Após recuperar um pouco de fôlego, antes de entrar no auditório, ele abriu silenciosamente a porta e entrou. O jovem queria passar despercebido, então sentou-se rapidamente em uma carteira. Logo depois, comecei a olhar ao redor, tentando descobrir o que havia perdido. Mas quando notou o rosto de seu professor, percebeu que não era o melhor momento para chamar a atenção para si mesmo. Quando finalmente chegou ao auditório, as condições de 2 problemas de matemática estavam escritas no quadro negro. George pensou que seria a próxima tarefa de casa para a próxima aula, então o estudante responsável simplesmente copiou os problemas em seu caderno e começou a ouvir o professor enquanto pensava em suas próprias coisas. Porém, logo depois de voltar para casa após a aula, ele profundamente se arrependeu por ter chegado tarde da aula. Os problemas eram muito difíceis, e os jovens sentiam que provavelmente tinham perdido algo importante no início da aula, o que teria ajudado a resolver os problemas. Mas não havia mais nada a fazer, e ele teve que lutar seriamente por alguns dias para resolver os problemas e concluir a tarefa até a próxima aula de estatística. Vou me adiantar ao dizer que as coisas se aconteceram muito mais simples e complicadas ao mesmo tempo. Alguns dias depois, o estudante foi ver o professor para entregar seu caderno, a tarefa completa. O professor pegou o caderno distraído sem tirar os olhos do quadro negro, em que estava desenhando gráficos antes da próxima aula. Ele disse ok, obrigado. É claro que ele não se lembrou imediatamente de que não havia atribuído nada do tipo aos alunos, e, simplesmente colocou o caderno em cima da mesa para verificar mais tarde. 2 semanas se passaram, e George ainda não recebeu uma resposta do professor. Além disso, na aula seguinte, o professor se aproximou de George, e disse que sua tarefa ainda estava sendo verificada. Isso deixou o jovem ainda mais nervoso, pois um processo de verificação tão longo poderia terminar mal para ele, especialmente porque as notas do meio do período sairiam em breve. Mas o que aconteceu em seguida é difícil de compreender. Depois de algum tempo, George foi chamado para o escritório do diretor. Ele tinha um mau pressentimento e, quando abriu a porta, viu que, além do diretor, havia vários homens que ele não conhecia. E seu professor de estatística estava sentado no escritório. É difícil explicar o que o aluno estava sentindo naquele momento e talvez ele estivesse se preparando para o pior, mas o que seu professor disse o surpreendeu. Parabéns, George. Como você chegou a isso? Você fez sozinho ou alguém te ajudou? O jovem não entendeu o que estava acontecendo, então perguntou ao professor sobre o que ele estava falando. Depois disso, Jersey Neyman mostrou a ele seu caderno com o trabalho de casa. Acontece que ele compensou tudo corretamente, apenas não era um trabalho de casa. Quando o professor finalmente encontrou tempo para olhar o caderno que um aluno trouxe para ele, ele não pôde acreditar no que viu. Ele se lembrou que no início de uma de suas palestras ele realmente mostrou aos alunos as condições desses 2 problemas.
No entanto, essas condições eram de dois problemas não resolvidos. Os problemas eram um mistério que na época nem o professor, nem o resto das grandes mentes do mundo inteiro conseguiram resolver há décadas. Os matemáticos mais destacados tentaram resolver. E mesmo os cientistas mais veneráveis simplesmente lutaram, porém, George simplesmente não sabia que eles eram insolúveis, por causa de uma estúpida reviravolta nos acontecimentos. Ele não ouviu a parte da palestra em que o professor disse que ninguém no mundo inteiro era capaz de resolver. Foi assim que, depois de lutar por apenas alguns dias, George conseguiu resolver o que os professores da Academia de Ciências e Matemáticas nunca resolveram. Então, vieram ao escritório do reitor para parabenizar o aluno, nosso herói. Seu nome completo é George Bernard Danzig, um famoso cientista do século XX que desenvolveu o algoritmo para resolver problemas pelo método simplex. Ele também é considerado o fundador da programação linear, e se tornou o primeiro ganhador do prêmio de teoria von Neumann, em 1974. Mais tarde nosso aluno recebeu a Medalha Nacional de Ciências e um doutorado honorário da Universidade de Maryland, na década de 1970. Tornou-se membro da Academia Nacional de Ciências, da Academia Nacional de Engenharia e da Academia Americana de Artes e Ciências. Ele escreveu muitos artigos e livros. Tudo isso provavelmente não teria acontecido, e seu nome não teria sido tão conhecido, se ele tivesse chegado àquela aula na hora. Pelo menos é o que o próprio professor de George costumava dizer, com um sorriso: às vezes você é capaz de fazer algo impossível, isso parece completamente real, algo que ninguém mais fez antes de você, tudo isso só é possível se você mesmo não se convencer. Quando perguntado como ele conseguiu fazer tudo isso, George disse que, se ele tivesse chegado à palestra na hora, e ouvido que aqueles problemas eram insolúveis, ele obviamente nunca teria conseguido resolver. Esta história é uma lição para os mais ousados e para as pessoas de sucesso inovadores do nosso tempo, bilionários e pioneiros. Todos eles estão convencidos de que todos os nossos problemas estão apenas em nossas cabeças, e em nossa percepção do que estamos fazendo. Amigos, o que você acha é que, realmente o problema é simplesmente não acreditarmos que isso ou aquilo é realista, com certeza. Escreva suas opiniões e pensamentos pessoais nos comentários, avalie o vídeo se gostou. Até breve.